João faz o relato de 7 milagres, e um dos milagres que ele relata, que está no capítulo de número 9, é o cego de nascença. É desse milagre que nós iremos falar nesse vídeo. Porém, antes, queridos e queridas, mais uma vez, sejam muito bem-vindos em nosso canal, A Graça que Liberta. E você, isso que está nos dando a honra, com a tua visita e nos assistir, já sinta-se à vontade. O que fazemos aqui? Falamos das Escrituras, mas sem fantasiar. Indo direto ao vídeo, para não ficar um vídeo muito longo, eu vou resumir a narrativa de João, porque eu quero ler apenas os capítulos finais. Jesus, ele está passando, e o dia, senhores, senhoras, queridos e queridas, era sábado. Sábado para os judeus era sagrado, porque Moisés colocou na lei que sábado era o dia do descanso, porque Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Então o sábado não poderia fazer nada, e se fizesse, a pena era morte. A lei era muito pesada, por isso que Paulo fala que o preço do pecado é a morte. Pecado nas Escrituras não é o pecado ditado, pronunciado, proferido pela religião nos dias atuais. Pecado nas Escrituras era você transgredir a lei. Alexandre, você tem base para o que você está falando? Não, eu não estou falando. Quem disse isso foi o próprio João na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 4. Porque transgredir a lei era pecado, não é o que a religião hoje passa para você. Não tem nada a ver o pecado das Escrituras com o que a religião passa. E voltando para o texto, era pecado. Você transgredia a lei se você fizesse algum tipo de esforço em um sábado. E o dia que Jesus passa por esse cego do capítulo de número 9, relatado por João, era sábado. E Jesus olha para o cego porque esse cego chamou a atenção dele. E os discípulos vai fazer ecoar algo que eu acredito que ecoava por várias vezes entre os povos diante daquele cego. O quê? Senhor, quem pecou? O que ele está falando é o seguinte: os discípulos, nós sabemos que ele é assim porque alguém pecou. A nossa dúvida é, não sabemos quem foi. Foi ele ou foram os pais dele para que ele nascesse assim? Olha a situação, queridos. Queridas, o homem, os discípulos, a religião estava falando o seguinte, que ou os pais dele pecaram, ou foi ele que pecou para ele nascer assim. O cara nem nasceu, ele está falando, é pecado. Loucura! Mas Jesus vai fazer ecoar algo que nunca foi ecoado, apesar de eu acreditar que até aquele cego já tinha caído em si, já era passivo a entender o seguinte, eu sou assim porque alguém pecou, mas eu também não sei quem. Mas Jesus faz ecoar algo diferente. Cenário que Jesus entra não ecoa de forma igual. A religião é contrária às grandezas dos céus. A religião quer matar, quer ferir. Se fizer algo que está fora da doutrina, dos costumes, quer acusar, quer apontar, quer agredir, quer defamar. Mas Jesus não, queridos. Sabe o que Jesus fala? Nem ele, nem seus pais pecaram para ele nascer assim. Isso só aconteceu para que as obras de Deus venham ser manifestas. Coisa linda! E eu acredito que aquele cego naquele momento também ouviu algo que nunca antes tivesse ouvido. Jesus se aproxima do cego, pega barro na mão, mistura com saliva e passa nos olhos desse cego e fala, agora você vai e lava-se no tanque de Siloé. E esse cego foi. Diz as Escrituras que quando ele se lava, ele passa a ver. Pronto. Aconteceu um atrito. Primeiro, ele fez uma caminhada longa. Não podia. Era sábado. Sábado era dia de descanso. E outro, ele fez esforço. A religião é muito cruel, queridos. E começam a indagar o cego. Você vai ler o capítulo 9. Se você não leu, deveria ler. A história é fantástica. Você vai começar a ver a luta da religião com o milagre de Deus. O milagre aconteceu.
Mas o milagre não era suficiente para deixar os religiosos satisfeitos. Por quê? Porque ele, o cego, e quem fez o cego fazer aquilo, transgrediu a lei de Moisés. Eles eram seguidores de Moisés, porque Moisés disse que no sábado deveria ser um dia de descanso, independente de estar acontecendo um milagre de Deus. E eles começam, é você? Ele fala, sou eu. Quem fez isso com você? Ele fala, olha, só sei que foi um homem chamado Jesus. Ele passou barro nos meus olhos e falou, vai e lava-te no tanque de Siloé. Eu fui, lavei e agora eu vejo. Não, não é possível. A Escritura diz que eles chegam a levar o cego nos pais do cego. E vai falar o seguinte, esse homem é seu filho? E os pais olham e falam, sim, é o nosso filho. E eles dizem, ele nasceu cego? E os pais vão falar, sim, nasceu cego. E como que ele vê agora? O milagre, querido, aconteceu. E a religião, ela quer bater porque está transgredindo aquilo que ela tem como rudimento, como decreto, como doutrina. Se for contrária à doutrina, se não tiver a marca, você está errado. Pode ser um milagre dos céus. Não aceitam. Fato. Para finalizar isso, porque eu quero andar um pouquinho mais, olha o verso de número 32. O cego falando com os religiosos. Desde o início do mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer obra alguma. Então, os religiosos concluíram, tu que nasceste repleto de pecado, pretende nos ensinar? E o excluíram. Olha como que a religião é. Quando eles veem que é incontestável o que Deus faz, eles falam o seguinte, você é um pecador. Nós somos estudiosos, nós somos bacharelados, nós temos o anel no dedo, nós fizemos faculdade em Harvard. Queridos, pode ter feito faculdade até no raio que os Espartas. Paulo, ele diz que tudo que ele aprendeu antes da graça não passava de estrume. E ele cresceu aos pés de Gamaliel, um sábio da época. E olha que sábio em Israel dá um chocolate em qualquer diplomado que nós conhecemos aqui, queridos. Então você vai ver que a religião, ela não aceita os feitos de Deus. A que ponto? Quer ver? Se eu falar para vocês, olha, queridos, queridas, Jesus é o fim da lei. E Paulo, ele é contundente em afirmar, Cristo é o fim da lei. Por quê? Por que Cristo foi o fim da lei? Para que todos que crêem em Cristo, para que todos que crêem no feito dele, venham a ser justificado por aquilo que ele fez. O quê? Entregou a si mesmo e nos deu a graça, que é o favor imerecido. Não é pelo que nós fazemos mais, mas sim pelo que ele fez. Então, Cristo sendo o fim da lei, automaticamente o que nos resta é abraçar a graça. Nós não somos salvos mais pelos nossos feitos, antes não. O homem se justificava quando cumpria o que dizia a lei, mas Cristo dando fim a ela, automaticamente agora você só depende dele. Ele é autossuficiente. Aí vem o religioso e vai falar o seguinte, não, mas ele é o fim das leis cerimoniais. Não são de todas as leis. Eu não consigo entender. Vamos ter que mudar o que está escrito em Romanos 10:4. Vamos ter que escrever lá. Cristo é o fim das leis cerimoniais, não de todas, para que todos aquele que nele crê seja justificado. Pronto. Aí eu vou concordar quando o religioso que não aceita. Olha o que eu falei para vocês do cego de nascença. Desde Jesus até o dia de hoje é assim. Não aceitam os feitos de Cristo. Hoje é graça, queridos. Não é por meio de obra para que ninguém se glorie. Isso é dom de Deus, dom gratuito. Simples assim.
Ah, não, mas você não está entendendo. Não são todas, são só cerimoniais. Então me diz uma coisa, batismo, que era a purificação nas águas, era cerimônia. Apresentação de criança, está relatado por Lucas. Jesus foi apresentado porque a lei dizia que tinha que ser isso, uma cerimônia, cerimonial. Ainda acontece hoje. Páscoa judaica, que hoje mudaram a nomenclatura para a Santa Ceia do Senhor. A ceia que o Senhor ceiou com os seus discípulos, trouxeram para dentro do templo e falaram: olha, Cristo fez, vamos fazer também. Era a Páscoa judaica, Jesus comeu a Páscoa. Era o que estava inserido na lei, era uma cerimônia. Eu tenho um vídeo que fala sobre isso, não vou mais expandir sobre. Então você vai ver o seguinte, continuam praticando atos cerimoniais, mas Cristo é o fim da lei. Por que praticam isso ainda? É insano. E piora, porque criaram um adversário para Deus, vermelho, chifrudo, e esse ser, ele consegue impedir muito dos feitos daquilo que Deus quer fazer na tua vida. Segundo a religião, ela vai contrário ao que Isaías disse. O que Isaías disse ali? Lá atrás, queridos, Isaías entendeu, e o povo no século 21 agora não entende. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? 43:13, leia. Não há quem impeça aquilo que o Senhor quer fazer. Segundo Isaías, segundo as Escrituras, mas segundo a religião, existe um ser vermelho e chifrudo que sim, esse pode. Alexandre, você está dizendo que Satanás não é real? Não, estou dizendo não. As Escrituras afirmam isso. Satanás, na realidade, é um adjetivo. É lógico que o religioso vai ver e vai falar: não, você está andando de forma insana, tem que fazer curso de exegese, de hermenêutica, tem que estudar em Harvard, tem que botar um anel no dedo. Queridos, é só ler com coerência que você vai ver que é uma realidade. Eu quero ler com vocês o que está escrito no segundo livro de Samuel, capítulo 24. Eu quero ler 3 versículos. Primeiro aqui. Então, mais uma vez irou-se Iavé contra Israel e moveu Davi a punir o povo, ordenando: vai agora e faz a contagem completa do povo de Israel e de Judá. E acrescentou o rei a Joabe, comandante do exército que estava com ele: percorrei, pois, todas as tribos de Israel, de Dan a Berseba, e fazei o recenseamento de toda a população, a fim de que eu saiba exatamente quantos somos. Último verso. E Joabe respondeu ao rei: multiplique, Iavé teu Deus, o povo 100 vezes mais do que é agora, de sorte que os olhos do Senhor, meu rei, o contemplem. Mas por que teria o Senhor, meu rei, tal desejo? Agora eu quero ler para vocês o mesmo relato, só que narrado por Esdras. Alexandre, você está falando de quê? Eu estou falando de Satanás. Satanás é um adjetivo, queridos. Eu sei que o religioso, mesmo mostrando, ele não crê. Ele vai trazer outros textos que não tem nada a ver com Satanás também. Outras propostas, mas eu estou mostrando nas Escrituras. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 21. Vamos ler 3 versículos também. Acompanhe comigo. Então, Satã, o inimigo, levantou-se contra Israel e induziu Davi a fazer o recenseamento de todo o povo debaixo do governo do rei. E Davi ordenou a Joabe e aos demais comandantes do exército do rei: ide, contai todo o povo em Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me o número para que eu saiba quantos são ao todo. Então Joabe acrescentou: que o Senhor multiplique o seu povo 100 vezes mais. Ó rei, meu senhor, por acaso não são todos servos do meu senhor? Por que o meu senhor deseja isto?
Por que traria culpa sobre Israel? Queridos, o que está sendo relatado em Crônicas é o mesmo que está sendo relatado por Samuel, ou foi relatado por Samuel. Qual é a diferença? É que em Samuel fala que foi o Senhor Deus que se irou contra Israel e induziu Davi a contar o povo, e o rei Davi vai pegar o seu comandante e vai mandar contar todo o povo. E o comandante vai fazer um questionamento a Davi. O mesmo questionamento é colocado em Crônicas, só que em Crônicas vai começar dizendo que quem fez isso foi Satã, o inimigo. Por quê? Porque, biblicamente falando, Satanás significa opositor, quem se opõe, quem vai contra. Deus estava irado contra Israel, Deus foi contra Israel, por isso fez Davi contar o povo. Alexandre, mas por que fala em Crônica de um jeito e em Samuel de outro? É simples, porque Satanás foi ganhando corpo, foi ganhando forma depois de Babilônia. Segundo o livro de Crônicas, é escrito depois do exílio babilônico, que eu não vou entrar muito nessa pauta, senão seria um outro vídeo. E Samuel é antes do exílio. Nenhum livro que é escrito antes do exílio babilônico tem o nome Satanás em vigor. Ah, peraí, agora eu te peguei, Alexandre. E Jó? Jó é o livro mais antigo que tá nas escrituras. É o que dizem. É o que dizem. Não existe prova. E há uma contestação. Qual? Jó morava onde? Em Uz. É a mesma terra que Abraão morava, sim ou não? Sim. Você vê Abraão fazendo menção de Jó ou Jó fazendo menção de Abraão? Não. Por que não, se os dois foram homens diferenciados diante de Deus? Simples, querido. Jó, ele vem depois do exílio babilônico também. Mas há quem diga que não. Jó é o livro mais... é antes de Gênesis para algumas pessoas. É um mito. Satanás, biblicamente falando, queridos e queridas, não passa de um adjetivo. Para fechar o vídeo de hoje, eu queria ler com vocês o que está sendo relatado em Mateus. Mateus, capítulo de número 16, verso... Vamos ler o verso 21 ao 23. Olha só que interessante. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciãos, dos chefes, dos sacerdotes e dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Verso 22, querido, preste atenção. Pedro, porém, chamando-o à parte, começou a admoestá-lo, dizendo: Deus seja gracioso contigo, Senhor. De modo algum isso jamais te acontecerá. E virando-se Jesus, repreendeu a Pedro: Para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas sim aos homens. Jesus está falando com você ou está falando com Pedro? Está falando com Pedro. Pedro se levantou, foi contra aquilo que Deus já tinha determinado que Jesus tinha que passar. E quando Pedro faz isso, Jesus olha para Pedro e repreendeu a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Disse Jesus a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Ou, para trás de mim, opositor. Isso que você está fazendo não reflete a Deus, mas sim aos homens. É interesse dos homens, não de Deus. Deus quer que aconteça isso que eu falei antes. E você está querendo se opor a isso. Se tornou um opositor ou se tornou um Satanás. Essa que é a realidade, queridos. Queridas, mais uma vez, não caiam nas ciladas da religião. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Seja livre. Graça e paz.